Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas do Facebook. Mais uma noite muito especial na página Na Identidade do Capoeira. Inscrevam-se no canal Camugerê Cultural para assistir todas as entrevistas já feitas e também para fazerem pesquisas, estudos e tudo mais através das nossas entrevistas, que todas elas ficam armazenadas com autorização dos nossos convidados. Sigam eu e o Mestre Dunga no Instagram, o endereço vai estar aí na descrição do vídeo para que todos possam nos encontrar e sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro do Facebook, parceria oficial Prêmio Berimbau de Ouro, o Oscar da Capoeira. No programa de hoje, eu e o Mestre Dunga estamos trazendo um grande mestre da capoeiragem, Mestre Tico Camaleão, falando sobre capoeira, falando sobre seus projetos e batendo um papo também sobre surf, que eu já vi que o mestre surfa também, então vamos querer saber aí desse esporte bacana, no qual a gente tem muitos capoeiristas aí que fazem junto com a capoeira também. Uma boa noite, mestre Tico Camaleão, boa noite, mestre Dunga. Sua fala inicial, mestre Dunga. Uma boa noite a todos. Eu queria, já de antemão, agradecer toda a compreensão do mestre Tico Camaleão, que assim que eu fiz o contato com ele já de primeira já aceitou o convite. É uma alma translúcida que eu tive já o prazer de conhecê-lo. A gente já falou com os nossos corpos, já jogamos capoeira juntos também. Realmente uma pessoa que tem muito a acrescentar e muitas histórias boas, com certeza, e muitos ensinamentos teremos na noite de hoje. Então, já passo a palavra para o mestre Tico Camaleão, desejando uma boa noite e fazendo a primeira pergunta que eu sempre faço. Mestre, conte para nós um pouquinho como é que o senhor conhece a capoeiragem, quem foi seu primeiro mestre, como é que foi essa sua vivência inicial na capoeiragem. O senhor tem que habilitar o seu microfone, mestre. Ok, habilitado. Bom, uma boa noite a todos e a todas. E quero parabenizar o Contramestre Fly e o Mestre Dunga por essa iniciativa tão importante, né, nesse momento tão complexo de que o mundo está vivendo, e a gente está usando essa ferramenta. Eu estou aqui mesmo aprendendo o beabá dessa ferramenta, então essa é uma grande oportunidade. Bom, meu nome de nascimento é Raimundo Nonato Souza. Eu nasci no bairro do Rio Vermelho, perto do Nordeste de Amaralina, e me criei no Nordeste de Amaralina. Então, a primeira pessoa a me falar de capoeira é um irmão da minha mãe, falecido, morava na cidade de Alagoinhas, aqui no estado da Bahia, e ele é marido da irmã de Dona Alice, esposa de Bimba, Dona Alice. Então, ele é casado com a irmã dessa senhora. Então, com isso, que ele vinha para Salvador, ele passava na casa do mestre Bimba, passava lá na academia do mestre, e depois ia ver minha mãe, que é a irmã dele, né? E chegava lá falando de capoeira, bora, Tico, jogar capoeira, pegava em minha mão para gingar e me falava de capoeira, falava do mestre Bimba. Naquele tempo eu não tinha nem noção, eu tinha 10 para 12 anos. Eu não tinha noção do que era. Ele falava, brincava comigo, toda vez eu já gostava disso. Com o tempo, eu fui morar no Nordeste, e o Nordeste é um bairro que ele foi desenvolvido mais por pescadores,
pessoal que morava no lado da Barra, que estava sendo expulso, os pobres que moravam na Barra estavam sendo expulsos, para se começar a especulação imobiliária naquele local. Então, muitas dessas pessoas vieram morar no Nordeste. E aí vieram alunos do Mestre Gato, alunos do Mestre Bimba, e vários outros mestres, que brincavam de futebol num campinho. E cada um que sabia um pouquinho de alguma coisa de capoeira ia fazendo e sempre ensinando para o outro, brincando, enquanto não chegava o dono da bola de futebol, que era muito difícil de ter uma bola naquela época. Então, quando a bola não chegava, era aquela brincadeira de capoeira. E, nesse momento, eu conheci o Formiga, que é filho do Mestre Bimba, ele apareceu lá para brincar com a gente, junto com o Marcos. E a gente ia trocando essas informações. Nesse momento, a gente era só molecagem, e sempre as mães da gente, quando estava vendo a gente brincar de capoeira, para com isso, menino, que isso é coisa de moleque, de vagabundo, não sei o quê, isso é coisa de malandro. E a gente aí parava um pouquinho, né? E voltava e conversava, e cada um querendo fazer, eu sei isso, sei aquilo. Esse foi o segundo momento. Né? Primeiro momento, meu tio que me apresenta, e esse segundo momento. E depois, já com 28 anos, eu resolvi estudar capoeira. Encontrei um Marcos Louco, que hoje também é mestre. Falei para ele, ele disse, pô, por que não treina com o Mestre Bozó? O Mestre Bozó já era um amigo meu, conhecido de praia, e ele era muito novo, ele brincava ali de dar salto na praia, já era capoeirista desde cedo. E eu me aproximei dessa galera, já com 28 anos, e o mestre já ensinava no Nordeste, e comecei a estudar capoeira. Aí sim que eu entendo que eu comecei a prestar atenção da capoeira como uma forma de cultura, de estudo, tomar consciência da dimensão dela. Foi quando eu entrei na escola do Mestre Bozó Preto e comecei a estudar a capoeira. Então, para mim, eu considero esse momento como um momento, na década de 80, que eu comecei realmente a ter essa afinidade, essa ligação mais direta com a capoeira e de uma maneira mais consciente. Foi na década de 80, na academia, na Associação de Capoeira Regional do Mestre Bozó Preto, né, no Nordeste de Amaralina. Então, esse foi o meu começo. Mestre, isso é uma grande surpresa para mim. Então, o senhor teve uma formação inicial pela regional? Capoeira regional. Então, comecei pela capoeira regional e como que eu fui me transformando, eu vim morar no bairro de Itapuã, morava lá em Nordeste, aí vim morar em Itapuã. Quando eu vim morar em Itapuã, no bairro, numa parte aqui chamada Alto do Coqueirinho, era uma ocupação, né? Como eu gosto de praia, de surf, eu ia morar em um lugar mais distante, eu aí preferia arriscar, pegar um terreno nessa ocupação mais perto da praia. E aí estou aqui até hoje. Então, nessa ocupação, tinha muitas crianças que ficavam na rua trocando pau, brincando, muita loucura, sabe, sem nenhuma atenção, sem ninguém para dar uma referência, dar uma orientação. Eu era monitor de capoeira ainda, então eu falei com o mestre Bozó, pedi autorização a ele para começar a ensinar para essas crianças, daquilo que eu já tinha aprendido. E aí começou, só por questão de ocupar o tempo dessas crianças, a começar, e eu digo, bom, eu aproveito que eu vou melhorar o que eu aprendi, que a partir do momento que a gente está ensinando, quanto mais a gente ensina, mais aprende, né? Então, eu resolvi começar a fazer esse trabalho com as crianças sem nenhuma pretensão de ser mestre nem nada. Então, aí começa a minha trajetória com a capoeira, e depois de algum tempo, eu percebi que essas crianças, elas já tinham muito de truculência, de malandragem de rua, de porrada, e eu precisava usar muitas formas de chegar até elas. Então, como na regional a gente tem a tradição, um berimbau e 2 pandeiros, né? Então, eu segui essa forma de bom, mas quando você tira a atenção de um menino, ele já está articulando outra brincadeira, outra, sabe, atrapalhando, traquinando. Eu digo, ó, quanto mais instrumento na mão dessas crianças, melhor. E aí comecei, falei com o mestre, eu preciso fazer um trabalho diferente do que nós desenvolvemos aqui. E gostaria da sua autorização, da sua compreensão, porque eu vou experimentar, usar outros instrumentos. Né? Que a ideia, eu coloquei aí qual era a proposta para os meninos. Então, coloquei mais instrumentos na mão dessas crianças para que eles tivessem mais
coisas para ficarem concentrados, né? Então, aí já entrava mais berimbau, entrava mais o reco-reco, o agogô, e aí foi estimulando e buscando a atenção deles. Esse foi o começo, e quando eu comecei também já a sentir que a capoeira Angola me chamava a atenção. Poxa, eu preciso entender como é que funciona essa linguagem. E comecei a me aproximar, observar as rodas, os grandes mestres da época, né? Então, nesse contexto, eu fui percebendo que dentro de mim havia uma necessidade de experimentar essas duas vertentes, para que eu sentia que, sendo capoeirista regional, estava me faltando alguma coisa. No meu caso, né, de entender, digo, poxa, esse princípio, onde é que vem essa capoeira regional? Como é que começa, né, para sentir na prática por que a diferença de capoeira Angola e diferença de capoeira regional? Além desse contexto dos birimbaus e tudo, mas na sua essência, o que é que faz com que a gente escolha? Um outro fator que me chamava a atenção, assim, emocionalmente, é quando eu estava numa roda de predominância de capoeiristas regionais e sentia a dificuldade do angoleiro de se enquadrar naquele ambiente, né? Isso me deixava um pouco sentido com isso, frustrado, como uma parte daquela pessoa da capoeira não está dentro desse contexto. E quando eu estava participando de algum momento na capoeira Angola, eu sentia também a dificuldade, como regional, de me colocar dentro daquele contexto. Então, eu digo, como é que isso funciona? O porquê isso? E isso foi me levando cada vez mais a buscar esse entendimento, né? E aí eu fui me envolvendo, lendo, assistindo, ouvindo falar dos mestres e buscando em uma forma de me adaptar a essa questão na Bahia, que na época, na década de 80, era muito séria. Capoeira regional, capoeira Angola, para lá, para cá, a minha é melhor, a sua é melhor, sabe? Essa coisa, essa confusão, que eu não me sentia bem tendo que escolher um lado, tendo que escolher uma capoeira. Então, eu comecei a experimentar e me envolver buscando não só entender, porque quando começa também a jogar e entender alguns movimentos da capoeira, aí a gente também é obrigado a mergulhar na história. Poxa, ainda está faltando alguma coisa. E nessa busca, eu estou nesse aprendizado até hoje, buscando me conectar com o ambiente, que nos leva também a uma espiritualidade. A gente vai começando a perceber as energias do ambiente, né? E o que é realmente a capoeira no seu bojo, na sua grandeza, na sua totalidade. Então, essa é um começo, assim, que vem me levando a estar aberto para os momentos, o ambiente em si, né? E agora vem ainda essa coisa que a gente tem mais recente, que é chamada capoeira contemporânea, a capo jiu-jitsu, a capo isso, que vai se misturando, subdividindo, mas que tudo faz parte de um mesmo contexto. Então, eu não sei se eu consegui responder. Perfeito, mestre. Eu até vou... É bom essa paradinha, porque às vezes eu gosto de citar algumas pessoas que já estão nos assistindo e alguns mestres que estão aqui conosco. Então, nós vamos dar essa paradinha estratégica, mestre, para saudar esses mestres que estão nos assistindo. Então, vamos lá. Preciso de ligar o microfone? Não precisa. Pode deixar aberto, mestre. Pode deixar. Alguns mestres estão aqui conosco. Mestre Giló, o Cabeleira aqui da região, mestre Sidney, mestre Golan, mestre Limãozinho. Mestre Limãozinho lhe mandou um abraço, dizendo que como é que o mestre Limãozinho colocou? Ele botou peraí, deixa eu só achar aqui. Meu irmão de maternidade. Ele disse que o senhor é irmão de maternidade dele. Exatamente, nós nascemos na mesma maternidade que não existe mais no Morro Nita Costa. E o mestre Bozó também nasceu lá. Aonde é isso? Era no Rio Vermelho. Rio Vermelho. Isso era no Morro da Nita Costa, no bairro do Rio Vermelho, perto do Nordeste de Amaralina. Legal. Ainda conosco. Um grande abraço, meu irmão. Ainda conosco, mestre Pantera, mestre Orca, mestre Malvadeza, mestre Molina,
Quer ver, tem mais algumas pessoas aqui. Eu pediria ao pessoal que está nos assistindo que compartilhe a live. Eu tentei compartilhar na linha do tempo do mestre Tico Camaleão, não consegui. Mas algum aluno dele, alguém que seja muito próximo do mestre, compartilhe para que as pessoas que conhecem o mestre possam acompanhar também essa história que vai ser muito legal. O mestre Pierre também está aqui conosco. Deixa eu ver. E os mestres que estão chegando, principalmente, se identifiquem, para a gente poder citá-los aqui durante a nossa live, tá? A Dilson, da Capoterapia também. Não se esqueçam, compartilhem a live para que mais pessoas possam assistir. Acho que eu citei todo mundo. E uma pergunta que já surgiu aqui, mestre, e eu também já ia lhe perguntar, quais são as suas referências, com quem o senhor se treinou a capoeira Angola, né? Porque eu lhe encontrei lá na academia do mestre Pelé da Bomba, nós nos encontramos também na saída do Bimbal de Ouro, e eu gostaria de saber, assim, o senhor tem, como é que é, todos os cacoetes de um jogador de Angola também, né? Então, quem são as suas referências na Angola? Quem teve algum mestre que lhe ensinou capoeira Angola? Ou o senhor aprendeu de oitiva? As referências, esses mestres que são muito importantes na Bahia, essa velha guarda, né? Me chama muita atenção a forma como cada um se manifesta na roda. O que é interessante é que eu não via um estilo e que todos fossem iguais ali jogando. Uma coisa que me chamou muita atenção era a originalidade dos mestres mais antigos. Cada um tem a sua maneira de se manifestar dentro da roda. Então, eu ficava observando isso para dizer o que é a capoeira Angola, já que a regional você tem uma como que diz assim, uma organização metódica muito estilizada ali, né? Pronta. Você aprende a sequência, aprende o balão, então vai para aquela sequência de jogos. Mas já na capoeira Angola, quando você vai encontrar, você vê um mestre Curió, você vê um mestre Pelé da Bomba, você vê um mestre José do Lenço, cada um jogando, você disposto é diferente. Aí fica eu digo, como fazer essa capoeira? Eu tenho que entender os movimentos, o que é a chamada, eu não sabia o que era uma chamada. Então, como é que funciona a chamada, em que hora fazer essa chamada? Buscando entender primeiramente, os fundamentos dessa capoeira e depois, em casa, fazendo sozinho. Quando tinha oportunidade de alguma oficina com algum mestre, como eu tomei com o João Pequeno, eu fiz uma oficina com ele, e se eu vou em um evento de alguém, tem algum mestre fazendo uma oficina, eu me ponho ali como aluno para me movimentar. Visitei o mestre Ciro algumas vezes, e eles fazendo a aula, eu ia lá participar da aula dele, né, fazer a aula com eles. Então, cada oportunidade que eu ia tendo, eu ia fazendo essa movimentação. No primeiro momento, eu não me sentia seguro, eu ficava só observando, e percebi que a capoeira está dentro da gente. A gente precisa deixar que ela se manifeste. Chegar na roda, nos lugares, ir com calma pelas beiradas, dentro do limite, e sempre respeitando e aceitando as orientações e as críticas dos mais velhos. Muitas vezes eu cometi erro dentro de roda e o mestre me chamava, olha, assim não, pô, que é isso? Aqui não tem compra de jogo. A compra de jogo. Então, aquela coisa de querer jogar, chegar e passar na frente do outro. Então, você vai percebendo que existe toda uma ritualização e que é muito importante, e se aquilo não é respeitado, você agride toda aquela ancestralidade presente ali, os que estão vivos e os que já passaram, né? Então, temos os livros, temos os mestres, e temos sempre a oportunidade de ter alguma roda para participar. Então, essa participação, essa abertura da BCA, com o mestre Pelé da Bomba, de estar ali vivenciando com outros mestres e visitando esses mestres nos eventos deles, foi me tornando cada vez mais consciente de deixar essa capoeira fluir dentro de mim. Aprender a respeitar os fundamentos e deixar a capoeira partir de dentro para fora. Eu
tenho conseguido fazer isso, e quando eu faço com muita sinceridade, com muita consciência, e que eu não estou imitando, eu estou buscando deixar essa capoeira que está no meu corpo, no meu sangue, se manifestar. E as pessoas me perguntam, você é angoleiro? Já me chamaram até para dar uma oficina de angoleiro. Eu digo, não, eu não sou angoleiro. Eu procuro jogar com a capoeira Angola, mas eu não sou. Minha formação é de capoeira regional. Se quiser que eu fale da minha experiência, do meu aprendizado, na minha vivência com a capoeira, eu vou lá e falo. Mas eu não posso tomar um lugar de uma pessoa que saiu dessa raiz para falar da capoeira. Então, sendo dessa forma, eu estou aberto para dialogar, para falar da minha experiência. E meu comportamento dentro da roda, se ele convence, graças a Deus que está dando certo, eu estou conseguindo me comunicar. O Contramestre Fly tem um vídeo aí que ele pode colocar aí para nós dar uma olhadinha. Aí sou eu e o mestre Bozó Preto, na minha escola de capoeira, aqui na Casa de Capoeira Mutações. Legal. Isso aí é na sua academia, mestre. É. Isso aí, esse espaço não existe mais, mas aí levou muito tempo. Eu vou falar um pouco desse espaço, desse projeto. Legal. O mestre Bozó, você pode ver, ele tem um estilo de capoeira regional muito fluido, muito leve. E se você ver aí, pô, é uma benguela. Mas se tivesse a chamada, né, seria qualquer um ia dizer que era capoeira Angola. E ao fundo lá tá com a instrumentação de uma bateria com 3 birimbaus, né? Isso. Aí já é a coisa das mutações. Então, mestre. Capoeira Angola. Então, mestre, conte um pouquinho para nós desse nome Mutações, como é que surge esse projeto. Fale um pouquinho do seu trabalho, então. Pronto. Bom, quando eu vim morar em Itapuã, nesse local que eu falei, o Alto do Coqueirinho, e tinha essas crianças, eu comecei a fazer o trabalho com elas sem pretensão de ser mestre. Era no sentido justamente de ajudar essas crianças, de dizer, olha, vocês têm mais uma opção de escolha. Isso foi acontecendo. Um dia fizemos um festival de música entre eles, para poder eles aprenderem a se interessar tanto pelos instrumentos. E nesse festival, eu chamei o mestre Bozó para participar, chamei o mestre Nenel, filho de Bimba, chamei o mestre Moisés Sucuyuba também, que eram essas 3 pessoas, foram quando eu estava buscando o resgate da verdadeira capoeira regional, na década de 80, quando começou com a colaboração de Fred Abreu, a busca pela forma como a capoeira regional era jogada, era ensinada pelo mestre Bimba. Até aí todo mundo usava corda, usava atabaque na roda, 2 birimbaus, 3 birimbaus. Mas nesse momento de 80, foi quando apareceu também a Zumbimba, e começou a buscar um contato de novo com os alunos do mestre Bimba, para poder colher informações, né? Então, foi nessa época também que eu estava inserido nesse processo e estava começando um trabalho aqui. A coisa foi ficando séria, e como eu coloquei outros instrumentos, uma outra metodologia de ensino, eu falei com o mestre Bozó que eu ia desvincular aquela maneira, eu ia parar de fazer a tradicional capoeira regional para fazer esses experimentos. Então, eu precisava não dizer que eu era um regional, vender um produto de regional e praticando uma capoeira misturada com outros elementos. Então, eu falei para ele que precisava fazer um outro contexto, ele ficou de acordo.
e eu precisei de um nome para esse trabalho, né? Na época, eu achei que a associação de capoeira não caía bem. A associação de capoeira ela não caberia nesse contexto. Pensei também em academia de capoeira. Eu achei também muito acadêmico essa coisa, academia, então não pode, poxa. Dentro do contexto que eu estou querendo desenvolver, esse nome não vai ficar muito legal. E eu estava lendo o livro do Xing, o livro das mutações. E dentro do contexto do livro das mutações, eu achei muito parecido com a ideia que eu estava elaborando, né? E aí eu digo, poxa, esse nome mutações cai muito bem. E tem o livro das mutações, que quer dizer também, tem a ver com o camaleão, né? Aí eu digo, pô, mutações. Aí veio a ideia também de casa, uma casa de capoeira. Aí ficou Casa de Capoeira Mutações, né? Para desenvolver todo esse trabalho como símbolo, um camaleão tocando um berimbau, o símbolo da Rosa dos Ventos e um símbolo da reciclagem, que faz parte, tem 2 jogadores de capoeira. Então, essa é a simbologia desse trabalho. Que aí a gente começou justamente para dar essa ideia de pesquisa, de mutações, de aprender, de experimentar, sem estar cometendo um crime, um erro, ou violando uma tradição. Então, passou a ser um processo experimental, logo no início da capoeira, mas a coisa foi se ficando séria e nós tivemos que desenvolver um estatuto, fazer um CNPJ, registrar tudo, buscar apoios para que a coisa funcionasse de uma maneira legal. E aí, depois de algum tempo, sendo totalmente legalizado, nós deparamos com a política, que qualquer coisa que a gente viesse a fazer, a gente tinha documentado em fotografias, em tudo, não bastava como elemento que comprovasse a existência daquele trabalho. Então, alguns lugares que eu perguntei, que eu fui buscar esse apoio, o cara perguntava assim para mim, você está com quem? Eu, com quem como assim? Com qual político? Ah, você precisa estar com alguém que lhe referente. Eu, pô, aquilo me impactou muito, eu fiquei até um pouco triste por isso, porque eu digo, pô, um trabalho existe, a comunidade está carente, isso é real, mas eu preciso do aval de uma pessoa que esteja na condição de político, de vereador, o que for, para dizer, não, vamos fazer isso. Né? Isso, eu tinha uma resistência muito grande. E por várias vezes, teve uma vez que a gente participou de um projeto, elaboramos, e uma pessoa disse para ele, olha, seu projeto está muito bom, por que não foi aprovado? Eu disse, não sei. Ele, olha, o meu não tem quase nada e foi aprovado. Eu digo, a gente conversando, ele fazia parte, ele era como diz assim, ele participava de um partido político, era um militante. Então, na época, o partido dele estava na condição de poder. Ele conseguiu aprovar o projeto dele, eu não sei porquê, e o meu, ele disse, rapaz, é porque você não está com ninguém, você precisa estar, mais uma vez, ligado a uma pessoa, a um parlamentar, a um político, para poder acontecer. Eu digo, realmente, eu fui tomando consciência que a coisa só acontece desse jeito, infelizmente, a maioria das vezes. E eu não queria vincular, porque eu digo, poxa, como é que eu vou depender dessa pessoa quando o trabalho por si só fala, responde as perguntas e tudo. Eu gostaria que tivesse uma investigação do processo, se era real ou não, para poder aprovar esse trabalho. Então, a gente tirou documento de utilidade pública municipal, estadual, então eu estava tendo essas coisas todas e não adiantava de nada se não tivesse essa pessoa. Com isso, eu fiquei muito danado, assim, eu chamei o pessoal e digo, vamos acabar com a associação, vamos embora. Eu deixei de declarar os impostos e tudo, e ela caducou, veio caducando. E eu continuei na capoeira. Depois, eu pensei, bom, já que nós nos tornamos clandestino, vamos acrescentar mais esse nome. Então, ficou Casa Clandestina de Capoeira Mutações. Se tiver um projeto hoje que aceite a pessoa física como possibilidade de concorrer ao edital, nós entramos. Mas se pedir uma pessoa jurídica, nós estamos fora. Nós estamos pagando o preço. Nós aceitamos pagar esse preço.
né? Então, estamos vivendo dessa forma clandestina para nosso Estado, mas como estamos participando, como aqui e agora, a comunidade de capoeira sabe que nós existimos, que nós estamos aqui e que nós estamos produzindo cultura. Então, é uma situação difícil, mas nós escolhemos esse desafio, né, de ser clandestino. Aí você está vendo o nosso escudo, o nosso lema é justamente esse, que é, né, essa simbologia da capoeira do camaleão que está pronto para mudar, a rosa dos ventos, que é uma questão de você seguir e crescer em todas as direções, né? A rosa dos ventos, ela já por si só, a gente sabe que é um símbolo de orientação. Então, isso a gente está dizendo, olha, você tem que crescer em todas as direções, seja ela na pesquisa, na investigação, na indagação de tudo, vamos buscar essas informações. Os birimbau, os jogadores de birimbau, os jogadores, é o diálogo corporal, né, que acontece dentro da... E o birimbau que está ali dizendo que é o que impõe o ritmo. Não, tudo isso dentro dessa simbologia que se dá essa capoeira com muita humildade. A gente está aberto, sabe que o preconceito é muito grande ainda quando você não é Angola nem regional. Que capoeira é essa que você faz? É uma das perguntas sempre que a gente ouve. Mas eu digo, bom, esse é um desafio muito importante, que eu acredito que a capoeira, no seu sentido mais profundo, ela não queria essa divisão, até porque, se pensar do ponto de vista político, por que se deu essa divisão? Capoeira regional, capoeira Angola. Eu acredito que foi uma imposição da própria sociedade, quando diz, vocês não podem praticar, se buscar uma forma inteligente de dizer, olha, se eu sou um centro de cultura física regional baiana, eu posso. Então, a política, daquele momento, obriga. Então, a capoeira os capoeiristas não escolheu. Ele usou a inteligência para se adaptar àquele momento da história. Né? Senão, não teríamos essa coisa de capoeira Angola, região, seria só capoeira. Em um sentido muito mais profundo, nós fomos obrigados a criar esses contextos. Eu penso isso, sabe? Que legal, mestre. Não sei se... Não, perfeito. Mestre, deixa eu citar alguns outros mestres que estão nos acompanhando aqui. Mestre Caroço, mestre Zimbelê, mestra Felina. Eu não sei se eu já citei o mestre Orca, nós já citamos o mestre Orca, mas se não citamos... já citamos. Vamos citá-lo novamente. Tem mais alguém que entrou por aí? Por favor, se algum mestre entrar, a contramestra Idalina, grande amiga, virtual por enquanto, mas futuramente amiga presencial. E se algum outro mestre entrar, por favor, se identifique para a gente poder citá-los aqui na nossa live. Mestre, um outro projeto que o senhor desenvolve aí é a Roda da Lua Cheia, né? E eu gostaria que o senhor pudesse, não sei se ainda desenvolve, se desenvolveu durante um tempo, conta para nós um pouquinho desse trabalho do senhor. Bom, a Roda da Lua Cheia, como nós sabemos, a Lua Cheia é uma lua, né, que é uma simbologia muito forte, com muitas tradições antigas, né? Então, muitas tribos indígenas, os xamãs, toda uma infinidade de ancestralidade que vem falando da Lua, da influência da Lua nas coisas, né? Na nossa saúde, na plantação, sempre tem a questão da Lua. Então, a Lua cheia é muito mágica, muito misteriosa, e nós encontramos, assim, um dia muito sagrado para se fazer uma roda de capoeira. Nós temos um trabalho que nós chamamos a constelação ancestral, que nós fazemos um ritual com fogueira, todo mês de maio, trazendo essa consciência da importância da ancestralidade, né? Não só africana, como a indígena e a europeia. E dentro desse contexto que nós desenvolvemos o povo brasileiro, nós respeitar todas essas tradições, esses conhecimentos, essa doação dessas três raças diferentes. E
colocar ela dentro da capoeira, para que a gente possa aprender a contribuição que nós sofremos dessas ancestralidades. Então, nesse dia que a gente faz a constelação ancestral, é um bate-papo, é uma experiência do sagrado através das nossas ritualizações, e fazemos essa roda de ano em ano no mês de maio. Daí que vem a roda da lua cheia. Então, toda lua cheia, a gente faz uma roda justamente aberta na praia ou na Lagoa do Abaeté, quando está chovendo, dentro da Casa da Música. Essa roda da lua cheia é aberta para qualquer pessoa participar, e depois a gente tem uma conversação e um respeito por todos. É uma roda, como todo mundo escolhe um dia, aberta, que todos possam participar, e não só os mestres podem tocar e cantar, sabe? É muito aberta para todos, e ela flui sempre, cada roda é uma história, porque sempre depende da energia daquelas pessoas que estão naquele momento. Então, o objetivo da roda é sempre comungar, compartilhar e dizer: nós precisamos estar unidos, esquecer um pouco essa rivalidade de grupo, esquecer um pouco essa rivalidade de filosofias diferentes, e na hora da roda todo mundo se integrar e fazer o melhor e compartilhar o melhor em prol de um momento mais fraterno. Eu acho que a capoeira precisa muito, a capoeira como instrumento de paz, a gente fazer isso na prática, né, dentro da nossa manifestação, focar, valorizar e trazer isso para o primeiro plano. A importância de não querer finalizar numa roda de capoeira como se fosse uma luta de MMA, mas dialogar, cheio de malícia, de malandragem, mas com muito respeito às mulheres, às crianças, aos que têm menos potencialidade, e a gente criar, produzir sempre esse clima. Esse é o objetivo da roda da lua cheia, sempre um clima muito amistoso. Legal. Mestre, eu vou citar mais alguns que chegaram aqui. Mestre Douglas, e aqui é Gary Conceição. Então, aqui é mestre 22, da Academia Bonfim, do Rio de Janeiro. Tá? Eu não sei se eu entendi que o senhor é o mestre 22, eu acho que é isso aí. Tá? Contramestre Magrini, tem mais alguém aqui. O Adriano, que é o formado capitão, participou conosco numa live também aqui. Deixa eu ver, acho que é isso aí. Mestre, Contramestre Fly. O mestre Bafo aqui da nossa região entrou agora também. Um abração aí, mestre Bafo. É alguém aqui da região sul também. Mestre Douglas, você já falou? Mestre Douglas, eu falei. Contramestre Fly, coloca o vídeo aí. Não precisa deixar tocar até o final, o último vídeo que eu te enviei. Vai até ali enquanto eu estou jogando com o mestre Chico Camaleão, e aí vamos botar mais um vídeo aqui, mestre, só um minutinho. Ó, nesse vídeo aqui, nós tínhamos... Esse é o mestre Dunga. Nós tínhamos... no final do evento, mestre, tinha acontecido uma roda dentro do Birimbau de Ouro, e eu não tinha tido a oportunidade de jogar com o mestre Camaleão, e aí apareceu um birimbau na rua. Tá bom aí, tinha um birimbau na rua lá, tocando, eu disse assim, é agora que essa oportunidade não vou perder. Aí a gente pôde, por uns segundinhos aí, dar uma vadiada, eu, mestre, é só para relembrar bons momentos, mestre. Uma outra coisa que eu queria que o senhor comentasse é essa... O senhor tem uma outra paixão, que é o surf, né? Inclusive, já vi algumas aulas do senhor dando aulas de surf. Conta um pouquinho dessa sua outra paixão para nós também. Tá bom, mestre. Eu queria falar um pouquinho ainda Claro! Da capoeira, que hoje eu estou chamando assim a capoeira do intuitivo, né? Que é um trabalho que a gente está desenvolvendo justamente nesse processo, nesse entendimento de capoeira do intuitivo, que é um processo de uma busca de autoconhecimento através da capoeira. Então, as minhas aulas hoje para os meus alunos é despertando essa atenção. O que é que eu chamo da capoeira do intuitivo? É que dentro do processo, tanto do treinamento, como no momento de ritualização dentro de uma roda do jogo, é ficar muito consciente de toda uma manifestação que acontece no inconsciente.
né? Você está jogando, mas ficar atento, que acontece com todo capoeirista, as emoções, os pensamentos e as sensações que está sentindo. E depois a gente falar sobre isso. Porque tudo isso influencia e às vezes a gente não se dá conta, não fica consciente que está acontecendo esse processo. E com esse processo, que vai levar ao processo de autoconhecimento, quando você assume que você deve estar com medo, quando você assume a sua insegurança e várias situações que acontecem internamente naquele momento, né? Então, a gente não perder essa oportunidade. Então, a capoeira que eu faço hoje, o desafio maior é esse confronto consigo mesmo. Não quero saber se... Não é uma pressa de chegar alguém ao nível de mestre, é deixar a coisa fluir naturalmente e ali se manifestar alguém que tem as qualidades de mestre. Ele vai ser reconhecido e vai se tornar mestre. Eu não tenho um trabalho assim específico para dizer, bom, dentro de tanto tempo você vai virar mestre. Nós praticamos essa capoeira com esse objetivo, e quando aparecer aqueles mestres que já, de nascença, nasceram para aquilo, eles vão se manifestar e vão seguir essa viagem e não são obrigados a seguir essa doutrina, essa filosofia. Eu formo as pessoas, até professores. Quando eu digo, você se tornou professor, você ganhou a graduação que lhe permite agora você começar a aprender a ser professor. Você não está obrigado a seguir a minha filosofia se você quer fazer a sua capoeira de uma outra maneira, colocar cordão, colocar regras de graduações, exames, como fazia, não tem problema. Não tem essa coisa de seguir o que o mestre Tico está experimentando. Então, é muito aberto para as pessoas seguirem o seu caminho, se manifestar, deixar essa capoeira se manifestar como ele entende, como eles se sentem bem. Então, esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, que eu chamo essa capoeira do intuitivo, é com essa proposta, da gente brincar, de experimentar, e, muito mais sério ainda, que eu chamo, aprender a respeitar os fundamentos de cada local que você vai. Se você quer entrar numa roda de capoeira Angola, primeiro, preste atenção como funciona, para não ser ridicularizado. Só entre, chegue com calma, aprenda, vá pelas beiradas, conquistando o seu espaço. Não pense que sabe que aprendeu alguma coisa. Porque o que você aprendeu aqui é insuficiente para você se manifestar no universo da capoeira. Cada mestre é uma escola que você tem que dar atenção cada vez que você tem a oportunidade de estar de frente, diante de um mestre, ou de uma mestra, ou de um professor, de alguém que traz alguma informação para você. E se alguém criticou, aceite humildemente e verifique se a pessoa não tem razão. Se vai para uma capoeira regional, tradicional, aprenda como funciona para poder chegar ali e fazer da maneira correta. Não vai fazer uma coisa que não está dentro daquele contexto. Então, é isso. Você não é obrigado a visitar, participar de roda. Mas quando começar a sentir essa vontade, faça com consciência. Então, essa é a proposta que a gente está desenvolvendo no momento, né, buscando despertar essa capoeira de dentro como uma forma de se libertar de várias coraças, de várias durezas de alma mesmo, sabe? Se eu sou valente, quero bater, quero espancar, eu tenho que estar consciente disso. E a gente trocar ideia sobre isso. É a gente se aceitar aquela criança medrosa que mora dentro da gente, pegar na mão dela e dizer, venha comigo para a roda. Eu preciso te aceitar. Sabe? Porque eu vejo que muitos valentões, no fundo, não passam de pessoas medrosas que desenvolveu a técnica, a potência de bater para esconder a criança medrosa que ele leva dentro deles. Eu vejo isso em alguns que eu conheço. Então, isso que eu queria falar um pouco dessa vertente, desse processo que a gente está desenvolvendo agora. Então, não cabe nesse processo de autoconhecimento a gente pegar, se limitar à capoeira regional e ficar ali, né? Quando você pode estar experimentando toda essa mistura de coisas acontecendo para que toque nessa capoeira que está dentro de cada um. E ninguém é obrigado a gingar igual o outro, treinar igual o outro, usar os mesmos golpes. A questão da comunicação dentro da roda é você não estar no lugar onde vem o ataque, né? E, para isso, procurar ser flexível, dentro do possível, não estar ali para segurar, para ter uma tensão, mas sair da frente para deixar o golpe passar.
Você é muito maleável dentro desse contexto e você não é obrigado a encarar ninguém para disputar, para dizer eu sou melhor, ou querer sair na mão com ninguém, trocar porrada, né? Então, é desenvolver uma capoeira mais voltada para você mesmo, para seu bem-estar, para aproveitar a musicalidade, a terapia dos instrumentos, do jogado, da movimentação do corpo, como formas e processo de autoconhecimento, desafios de autoconhecimento. E isso não quer dizer que quando você vai para as rodas, que você vai querer impor o seu jeito. Você está dentro da roda, a realidade é outra. Tem que sentir a energia, você quer participar daquela roda, está entendendo o que é que está acontecendo ali, é um jogo duro, é truculento, você quer participar, vá consciente. Então, é um processo que tem que ser escolhido pela pessoa, não encorajado de fora para dentro. Mas dizer, parta do seu interior, conheça a capoeira que você traz dentro de você. E, a partir daí, comece a se expressar, sabe? Nós estamos prezando muito essa forma de aprendizado. Mas vamos lá para o surf. Não. Mestre, vamos desenvolver um pouco mais. Primeiro eu vou citar algumas pessoas que chegaram. Mestre Jeremias, mestre Levi, mestre Moraes acabou de chegar também. Seja muito bem-vindo, mestre, né? Muito obrigado pela sua presença sempre. E tem algumas perguntas e algumas falas aqui que eu achei super importante da gente poder traduzir elas, mestre. Flávio Gonçalves coloca: importante esse discurso. Sou praticante de capoeira e faço pesquisa há mais de 10 anos sobre essas questões. Sou psicólogo e isso é incrível. Parabéns, mestre Tico. Vamos indo adiante. O mestre Douglas pergunta: qual a relação do mestre Tico com o mestre Cello, da Associação Filhos da Senzala? O senhor tem alguma relação com ele, não? Posso responder, mestre? Pode. Vou responder. Bom, o mestre Cello eu conheci nas rodas, e depois o mestre Cello veio morar aqui no Alto do Coqueirinho. Então, ficou meu vizinho, e começamos a participar de eventos juntos. É uma ligação de consideração, de amizade de capoeira, né, que nós viemos construindo na roda. É uma pessoa que eu gosto muito, respeito, tem a forma dele de praticar capoeira, de pensar sobre ela, mas é uma pessoa, gente boa. Essa é a nossa relação mesmo de vizinhança, de bairro e das rodas de capoeira que a gente se encontra. Legal. Vou citar o mestre Negro Sangue Bom também, que é birimbau de ouro, já esteve lá no prêmio junto conosco, o mestre está aqui também. Joga duro, mestre Dunga. Não, eu não. Aqui, mestre Negro Sangue Bom, de São Desidério, Bahia. Tem mais uma fala. Aqui, o mestre Limãozinho. Gostaria de saber do mestre como foi a primeira vez que ele entrou em uma roda de bambas e como ele se sentiu. Qual foi a primeira vez que o senhor sentiu esse fervor da capoeiragem aí, mestre? E uma outra coisa que gostaria que o senhor falasse, mestre, tem uma outra coisa que eu queria que o senhor falasse, que nós comentamos antes de entrar, que é a questão do holístico na capoeira. Se o senhor puder também tocar nesse assunto, vamos embora. Tá bom. Olha, lá no Nordeste de Amaralina, as festas de largo sempre rolam ali em Salvador, né? Tem uma época que tinha, hoje não tem mais, extinta, a festa da Pituba, a festa de Amaralina, o presente de pescadores de Amaralina. E nessas festas, o mestre Mozó sempre fazia as rodas. E na praia de Amaralina tem o Largo das Baianas, no bairro de Amaralina. E lá tem uma roda tradicional, praticamente dos capoeiristas do Nordeste. Nessa roda, sempre aparecia gente de tudo quanto é lugar. Então, a primeira vez que eu fui para jogar nessa roda, que tinha uma galera mesmo, gente pesada, eu enfrentei esse medo meu, né, que diz, olha, senti a presença do medo, mas também a vontade de jogar e acreditando que eu já estava em um nível que teria a condição de responder as perguntas. Mas isso, psicologicamente, foi muito complicado. Uma parte quer ir, a outra quer ficar fora, né? Então, esse momento ficou muito marcado na minha vida, que eu consegui entrar na roda assustado, saindo, perdi o raciocínio e não sabia o que estava fazendo, mas entrei. Então, naquele foi um passo muito importante.
Isso se deu lá no Largo de Amaralina, numa roda de rua que todo mundo sabia que rolava ali e aparecia gente de tudo quanto é lugar. Então, esse foi o meu primeiro momento com a roda de bambas. E mestre, fala um pouquinho dessa... Sim, falando da capoeira holística. Isso. Mestre, como a gente entende, né, eu achei que esse termo é muito pertinente também, encaixa nessa proposta de capoeira mutações, capoeira no projeto de casa clandestina de capoeira mutações e esse projeto de uma capoeira do intuitivo. O holístico, ele se encaixa porque é o todo, né? Entender justamente a capoeira como um todo. Então, dentro desse processo da capoeira holística, eu querendo expressar como é que eu vou comunicar isso para as pessoas, eu desenvolvi uma oficina que eu chamo a Capoeira do Intuitivo. Nessa oficina, a gente faz uma experiência de pegar uma música portuguesa, né, lá da Europa, uma música antiga, lá do início portuguesa, colocar numa sala com as pessoas que estão participando da oficina, e dentro dessa música, eu peço para as pessoas representarem personagens, partindo da cabeça dela, do imaginário dela, de Portugal, 500 anos atrás. Mesmo que você não tenha nenhuma imagem na cabeça, manifeste alguma coisa que você crie. Então, a gente faz essa experiência por um determinado tempo. Aí a gente para a música, aí fala da África um pouco, e aí bota uma música africana e pede para todo mundo produzir personagens africanos, que venha na sua cabeça do que você entende o que é a África 500 anos atrás, como você se manifesta um personagem, as pessoas são encorajadas a criar um personagem e manifestar com o corpo esse personagem. E depois a gente volta para o Brasil, para os nossos índios, e bota uma música indígena e pede também para as pessoas representarem um personagem indígena. Depois que a gente experimenta essas oficinas, esses ritmos, e expressando isso com o corpo, aí nós criamos uma invasão. Separamos o grupo em três partes. Uma parte vai ser os europeus, a outra parte vão ser os africanos e os outros os indígenas. E pedimos para esses europeus vir capturar as pessoas, ir até a África. Eles inventam um barco imaginário e vai até a África capturar africanos livres para trazer para o Brasil para mão de obra escrava. Tentam escravizar os índios. E, a partir desse movimento, começam as fugas. E essas pessoas que vão fugindo vão se encontrando em uma roda de capoeira e fazendo uma roda. Sempre tem alguma situação de fuga e as pessoas que vão fugindo vão para esse contexto da roda. Só que aí, depois dessa experiência com a música, tudo isso acontece na linguagem corporal. A gente tira a música e pede para as pessoas fazerem os movimentos, um berimbau imaginário, os instrumentos de percussão imaginários, e vão fazendo a roda imaginária, né? Todo mundo tocando instrumento imaginário, tambor, o berimbau, e vai construindo essa roda. E dentro dessa roda, cada um manifestar a sua capoeira que venha de dentro. Depois dessa experiência vivida, que a gente percebe que a gente fez uma viagem pela história, aí a gente abre a roda para cada um contar como foi essa experiência. E é muito rico, porque sai muitas experiências, muita linguagem diferente, né, dessa vivência. Eu tenho feito isso e as pessoas têm gostado muito. Foi uma forma que eu encontrei de falar dessa produção, desse povo mestiço que somos hoje, dessa capoeira mestiça que nós produzimos hoje, através dessa fusão das raças, né, e das culturas. Então, aí a gente faz essa experiência, eu estou sempre levando hoje comigo para falar um pouco dessa linguagem da capoeira do intuitivo, né, através dessa brincadeira. Isso aí quer dizer que não deixa de ser uma brincadeira séria e um passeio pela história. Perfeito, mestre, perfeito. Mestre, tem até, mestre, uns 2 vídeos aí
no meu canal, que tem na BCA, tem aqui na Casa da Música, com essa oficina de capoeira. Vamos ver se tá no seu canal. O senhor tem um canal, é Tico Camaleão mesmo? Como é o nome do seu Não canal? estou ouvindo, mestre. Seu áudio está cortado o áudio. Não, cortou. Tá me ouvindo agora? Não? Eu tô te ouvindo, Dunga. Não, agora eu não então... tô. Agora eu tô não te tá... ouvindo. Mestre Tico Camaleão, o senhor também. Então, mestre, vamos pedir para o senhor assim, ó. Mestre, sair e voltar. O senhor está me escutando, mestre? Correto. O senhor está me escutando? Aumenta aí, velho. Isso aí. Contramestre Fly, passa para nós então, vamos aproveitar esse tempinho aí e passa para nós a agenda. Seu áudio está com problema, mestre, agora. Passa para nós a agenda enquanto eu vou arrumando meu áudio aqui. Tá. Amanhã, às 21 horas, nós temos uma live com o mestre Jaime do Eco. É uma live sobre samba de roda, samba chula. E a gente vai estar fazendo aí uma promoção. Até eu vou colocar na tela agora aqui para o pessoal acompanhar. E é uma live de ajuda aos mestres do grupo Poder do Samba, que não estão podendo trabalhar nessa época. Então, o número da conta bancária está aí no folder. Todo mundo que contribuir e tiver o comprovante de depósito vai estar concorrendo a uma aula especial depois com o mestre Jaime para aprender a tocar, para aprender tudo sobre samba e também com alguns mestres da velha guarda. Isso amanhã às 21 horas. Ok, estou ouvindo agora. Tá ouvindo, mestre? Tá tranquilo? Estou ouvindo. Não, sem problema. Se o senhor tiver que sair, se ficar sem áudio, pode sair e voltar. Nós vamos estar lhe esperando aqui, bem tranquilo. Mestre, dentro dessa sua perspectiva holística que o senhor aborda, houve aqui uma pergunta sobre a questão religiosidade, né? Sobre as religiões, que até do mestre Douglas. Eu não vou fazer, mestre Douglas, a pergunta como o senhor fez. Né? Eu gostaria que o mestre de Camaleão pudesse falar um pouco como é que ele vê. Existe só uma religião que poderia estar presente na capoeira? Como é que o senhor vê essa relação, por favor? Pronto. É uma pergunta muito interessante, mestre, muito importante essa pergunta, porque eu acho que a capoeira em si, ela, como todas as matrizes africanas, estão conectadas. Mas a capoeira em si, eu penso que ela não tem uma religião específica. Né? Os capoeiristas, sim, têm religião. E como a capoeira, para mim, o objetivo dela, para mim, como eu entendo que é o objetivo da capoeira, era, quando a gente fala capoeira como luta, é luta, mas eu penso mais assim, até na questão como o mestre Bimba fazia, a questão né, do curso de especialização que ele fazia na mata, que eu esqueci agora, o cursos. A capoeira seria, a luta dela era aquela coisa mesmo da guerrilha, de você usar qualquer instrumento que aparecesse em sua frente para sobreviver, que aí um pedaço de pau, uma faca, porrada. Mas quando a gente contextualiza a capoeira na roda, como nós fazemos, e que eu vejo que a gente se movimenta, eu acredito que ela em si, naquele momento, se transportando muito lá atrás, era um momento em que os capoeiristas talvez estivessem armando estratégias, contando as situações que estavam acontecendo, e isso aí não gerava uma luta. Ela não era luta nesse momento. Era o ritual de não era para acertar o outro, ela está, através daquela malandragem ali, está contando a história,
um projeto de fuga, ou até extravasando as dores do dia a dia que estava acontecendo no momento de trabalho, de sofrimento. Mas quando ela, nesse aspecto, ela não seria a coisa da luta, mas sim contando essa história do que estava acontecendo naquele ambiente. Ou seja, vai haver uma fuga tal dia, tal hora, ou aconteceu, fulano está bem, mas tudo dentro da roda, dentro do jogo da linguagem corporal, né? A religião, então, para a capoeira hoje, eu acredito, ela se abre para qualquer pessoa de qualquer religiosidade, de qualquer religião. Então, a capoeira ela está aberta, ela se torna holística, porque ela está aberta para... Não importa se você é um cristão, um evangélico ou é um ateu, quando chega dentro da roda da capoeira, está ali se manifestando e todo mundo participando da capoeira. Ela é irmã, prima do candomblé, de todas essas artes, mas ela tem sua maneira, de sua filosofia, que é única. Apesar de ter muitas semelhanças, eu acho que desde o início essa capoeira ela veio com essa abertura para aceitar as pessoas. Não pergunta, você é de tal religião ou tem que fazer tais e tais rituais para ser aceito dentro da capoeira. Eu acho que ela nunca impôs isso para o capoeirista. Eu penso que a capoeira está aberta para todas as religiões, para todas as formas de pensar e de acreditar, todas as formas de crença. Perfeito, mestre. E a outra O mestre P... Não, era essa mesmo, era essa, o senhor já respondeu a outra. Nós temos uma outra pergunta aqui, e está presente também na live o mestre Petucci, um grande amigo também. O mestre Petucci está perguntando como é que o senhor vê a capoeira além da roda? E o que é esperar da capoeira pós-pandemia? Bom, eu entendi com o tempo, mestre, que a gente não é só capoeira dentro da roda. A capoeira está contextualizada em toda a nossa forma de vida, né? Quando você está na rua, quando você tem que pegar um ônibus, você tem que subir uma ladeira, você tem que correr, você tem que jogar bola, você tem que enfrentar qualquer tipo de situação. E quando a gente já é um praticante mais maduro de capoeira, a gente percebe a presença da capoeira, a relação nossa com nossos filhos. Então, a gente começa a perceber filosoficamente a capoeira inserida. A gente usa processos do aprendizado da capoeira, da linguagem corporal, da linguagem intelectual, do aprendizado dentro das rodas, das experiências, no nosso dia a dia, e percebe que o nosso dia a dia está dentro da capoeira e a capoeira está dentro do nosso dia a dia, sabe? Eu não sei, é muito fácil de perceber isso quando você é um capoeira de alma, você quer ser capoeira, pô, não tem como, eu não estou dentro da roda, não estou não deixar de ser capoeira. Você pensa como capoeira. Ela está presente o tempo todo na nossa vida, e quando a gente está dentro da roda, a gente usa essa experiência da vida para o jogo, né? Que você começa, você quer queira, quer não, mesmo que a gente não pense nisso, nós estamos fazendo um do outro ali, leitura corporais de cada um, né? Das intenções faciais, dos jeitos. Você está interpretando e lendo aquela forma. E na rua também a gente tem isso. Você vê uma bola, vai para defender um jogador que vem em sua direção com a bola, você corre e tem a intenção de dar um empurrão nele, você quer dar uma pita, dar um nó, você tem que fazer o jeito de corpo para enganar, para induzir a pensar que vai fazer de uma forma e fazer da outra, sabe? Então a gente troca isso, a capoeira traz isso e a gente leva isso da vida. Na relação com a vida, né, de ter que se manter, ser uma pessoa, se tornar um adulto, a gente passa por várias etapas, né? Na relação com o outro, que a gente tem que se impor como personalidade. Então, isso traz um aprendizado muito grande. As brincadeiras que acontecem na rua, ou aconteciam antes, aquela brincadeira de correr, de picula, de esconde-esconde, de jogo de gude, que você tem que usar estratégias e tal. Então, todas essas informações, ela vai ser muito útil dentro da roda de capoeira, né? Porque você está desenvolvendo
aquela questão do pensar se vai, se não vai, jogar de um jeito para conseguir um resultado. E dentro da roda de capoeira isso acontece o tempo todo, né? Você tem que induzir o outro o tempo todo a pensar que você vai agir de uma determinada maneira para acontecer, fazer de uma outra. E o outro também está fazendo isso o tempo todo. Então, acho que elas estão é a filosofia de vida. Eu não consigo separar a minha vida do dia a dia fora com a relação dentro da capoeira. A verdade, eu acho que a capoeira é um fragmento do que acontece na vida. Né? Ali, mais na linguagem corporal, dentro daquele canto, aquele ritual, a gente traz para ali, leva para ali as nossas emoções, a gente leva para ali as nossas experiências de vida e chega ali e mistura tudo. Então, eu acho que ela tem essa ligação constante com a vida. E a outra pergunta, mestre, é como é que o senhor acha que a gente vai sair dessa pandemia? Como é que o senhor acha que a capoeira vai estar estruturada após pandemia? Olha, uma coisa que já está acontecendo, que é esse uso com tanta potencialidade da tecnologia, né? Que muita gente já acha, como é que uma aula por capoeira, via internet, não sei o que, muita coisa que gente que dizia que não seria um bom veículo. Mas hoje todos nós, no mundo inteiro, estamos sendo obrigados a usar dessa ferramenta e estamos percebendo o quanto ela é importante hoje para a gente se comunicar com a capoeira de uma dimensão muito maior, muito mais abrangente. Então, isso é um fato que a pandemia nos obrigou a fazer isso, com essa potencialidade, com essa constância. A outra coisa é que a gente não pode ver a capoeira como uma parte isolada da sociedade, do que está acontecendo no mundo. Capoeira hoje ela é um instrumento internacional, quer queira, quer não. Temos agora essa influência dos mestres estrangeiros que estão aí ensinando, da cultura estrangeira dentro da capoeira, isso tudo está se misturando aí, né? Então, a capoeira dentro da pandemia, a gente não sabe, assim como não sabe como vai se comportar a sociedade de outra forma. Vamos ver, eu acredito que vai abrir mais a cabeça dos capoeiristas, né? Para ele, no contexto da capoeira, está aprendendo a trazer essa ferramenta para a sua linguagem. As rodas vão continuar como sempre, cheias de alegria, de felicidade, de malandragem, de sofrimento, de tortura, de porrada. Tudo vai acontecer. Agora, eu acredito que vamos ter um efetivo muito maior de pessoas mais despertas, mais conscientes, mais humanizadas, né? Porque eu acho que isso parou para ver que a pandemia parou, que diz, olha, ser rico ou pobre não faz diferença para esse agressor invisível, né, que fez o mundo parar. Então, acho que o capoeirista, assim como todos os outros segmentos da sociedade, as outras pessoas, deve estar parando, deve estar aprendendo com essa situação e vamos ter não todo mundo, mas vamos ter um efetivo bem maior que vai acordar para essa consciência de fraternidade, de comunhão, de irmandade, de um mundo melhor, onde eu sou importante porque você também é importante, não eu sou importante e você não. Sabe? Vai ter mais gente buscando esse equilíbrio das relações. E a capoeira, com toda a sua força, potencialidade, de um instrumento de paz, né, de um veículo de paz, de união entre os povos, vai estar muito mais rico. Eu acho que hoje tem muito mais gente vendo capoeira, aprendendo um pouco sobre a capoeira, interessado em praticar logo após a pandemia, graças a essas circulações de coisas importantes, de educação que está acontecendo com a capoeira nessas redes sociais. Esse trabalho que vocês estão fazendo aí, muito importante, trazendo várias pessoas de todo o estado do Brasil, do mundo inteiro, a participarem de várias vertentes e de pensamentos sobre a capoeira, aqui se encontrando nessa telinha para ouvir ou para falar sobre essa arte. Então, acho que logo após nós vamos estar muito mais conectados e harmonizados dentro da capoeira. Não como um todo, mas um efetivo bem maior. Legal, mestre. Ainda citando as pessoas que estão chegando, o mestre Márcio, aí um grande abraço para o mestre Márcio,
um amigão aí que esteve conosco. Foi ontem? Não, foi antes de ontem. Já me perdi aqui nas lives. Tá. O mestre Máximo, idealizador do Prêmio Birimbau de Ouro, também nos assistindo, mandando um abraço para o senhor. Mandando um abraço. Tinha uma pergunta aqui. Agora nós vamos falar de equilíbrio, mestre. Equilíbrio. Então, aí o mestre Irmãozinho, que disse que eu tomei uma rasteira porque eu não deixei mostrar todo o vídeo, eu estou guardando todas as falas do mestre Irmãozinho para descontar quando eu for lá em Santo Amaro, que ele vai me levar lá de van, né? Eu vou descontar todas essas coisas, vou comer as custas do mestre, vou beber as custas do mestre, ele fica me sacaneando. O mestre Irmãozinho pergunta o seguinte: queria saber do mestre, entre uma roda de capoeira e estar em cima de uma prancha de surf, qual o maior equilíbrio na visão dele? Olha, são diferentes os equilíbrios, né? Dentro da roda, você depende do contexto ali, do coletivo, né? Que está influenciando com muita intensidade. Então, requer uma atenção, uma forma de se projetar muito diferente. Esse coletivo, quer queira, quer não, a energia do coletivo vai influenciar muito no nosso equilíbrio psicofísico. Já na plancha, a nossa relação é com a onda e com a energia do mar. E aí, a gente, antes de entrar no mar, tem que, além de pedir licença, permissão, nós temos que sentir a vibração das ondas, a potencialidade das correntes, que tipo de fundo tem naquele local onde você está surfando, se é um fundo de pedra, se é um fundo de areia, né? E observar muito isso antes de entrar. Isso, quando a gente percebe, às vezes, que está muito radical e assim resolve entrar para surfar, requer uma atenção muito grande. Então, esse equilíbrio vai depender da sua influência emocional com essa relação daquele cotidiano, né? daquele ambiente. Então, é muito diferente, embora parta do mesmo ponto, que é essa concentração, é uma segurança que você tem que ter e que vai partir desse mesmo ponto emocional, né? Mas se manifesta a adrenalina, as ações, e depois vem também o racional para analisar e depois entrar. Então, acho que são contextos diferentes, mas parte da mesma raiz, né? Tem que estar bem consigo mesmo. Entendeu, mestre Limãozinho? Uma é você estar em contato com o mar, conhecer como é que funciona aquele contexto, e dentro da roda o senhor já sabe que cada roda tem uma vibração, tem uma história, e que a gente sente e depois diz, vou ou não. É por aí. Show. E me diga, mestre, o equilíbrio se manifesta pela segurança que a gente tem? Se eu tenho segurança, eu tenho equilíbrio? Ou uma coisa não tem a ver com a outra? Bom, a segurança, ela tá conectada com o equilíbrio, né? Porque aí também parte a parte física. Eu tenho uma segurança, para eu ter segurança, eu tenho que ter confiança, eu tenho que conhecer, tenho que ter certeza do que estou fazendo, né? Então, isso me dá segurança. E o equilíbrio, além de a segurança trazer esse equilíbrio, ajudar, eu preciso ter essa disponibilidade física e emocional para me manter ali. Se eu não tenho isso, eu tenho que desenvolver. Então, tem uma parte física e uma parte emocional. Elas estão amarradas, interligadas, para poder a gente ter esse resultado. Perfeito. Mestre, só uma piada aqui também. O mestre Júnior Orca está dizendo que nós vamos lá para o Recôncavo Baiano de Chevette. Eu quero que ele dirija esse Chevette. Ele fica tirando. Ele tem uma piadinha interna aqui que ele
né, que a gente faz sempre, ele está sempre dizendo que eu vou de Chevette para os lugares, mas ele vai dirigindo esse Chevette. Não deixa de chegar lá e visitar o mestre Felipe. Ah, sim, não. Eu só vou dizer uma coisa, quando a próxima vez que a gente estiver em Salvador, a gente já tem uns quantos lugares para visitar. No Recôncavo a gente vai o mestre Limãozinho, é ele que vai ser vai nos apresentar para lá, onde a gente fez uma live muito boa sobre o maculelê. Ó, o mestre Máximo está fazendo uma pergunta aqui. Mestre Chico, me fale um pouco sobre a energia aérea na roda da capoeira. Qual a sua experiência? A energia aérea? Energia aérea? Energia aérea, foi o que colocou aqui para nós. O que é que ele chama, ô mestre Máximo, o que é que o senhor chama de energia aérea? Vamos esperar. Mas fale um pouco da questão da energia novamente aí para a gente, as pessoas que chegaram agora, dessa energia, da sua experiência com essa energia que está presente, esse organismo que se cria quando está todo mundo vibrando na mesma intensidade, mestre. Eu diria assim, mestre, eu hoje tenho a capoeira como um caminho iniciático, assim como eu entendo todas as religiões como caminhos iniciáticos. E, geralmente, quando você você vem de uma linha, de uma religião, você vai usar uma linguagem daquilo que você, dentro daquelas tradições, né? A sua fé parte de uma, vamos dizer, você vai buscar, pede sua proteção para o seu orixá, o outro já pede para Jesus, o outro pede para... Então, cada um vai ter um arquétipo, um tipo, que vai dizer, olha, minha energia eu peço para essa entidade. Mas, sendo caminhos iniciáticos, eu acredito que essa energia não pertence a nenhum desses caminhos iniciáticos. Ela vai sofrer a influência da linguagem. Então, isso quer dizer que essa energia ainda vem de um ponto mais profundo. E essa energia, quando ela está presente, todos nós temos a capacidade de entendê-la, de senti-la. Agora, a gente sempre vai sofrer a influência das nossas tradições. Então, eu posso tentar descrever a energia de uma forma ou outra de outra, devido às tradições que nós estamos vivendo. Mas essa energia, ela está aí o tempo todo nos ambientes, e como os animais que sentem, né, sem falar nada sobre energia, o animal chega no ambiente e a gente percebe que ele sente. Nós, quando chegamos em determinados ambientes, quando a gente começa esse processo que eu chamo de intuitivo, da capoeira do intuitivo, esse mergulho no interior, nós começamos a entrar em conexão com esse ponto de ligação com essa energia, que sempre está presente. A gente pode chamar de intuição, o que for. Alguém pode dizer, olha, um espírito falou para mim aqui na minha cabeça, ou a minha voz interior me disse. E eu não sei se com vocês já aconteceu, mas comigo muitas vezes, de estar indo em uma direção, fazer uma coisa, e aquela voz interna dizer, não vá por aí, não faça isso, e você desobedece, e acontece alguma coisa que você diz, porra, e isso acontece várias vezes na vida da pessoa, até o ponto que ela começa a dar mais atenção a essa linguagem. Então, essa é uma forma de comunicação com essa energia. Então, dentro da roda de capoeira, eu acho que esse fluxo de energia está ali, e quando você se mantém aberto, e dentro da sua tradição religiosa como for, você vai captar essa energia. Você vai sentir, muitas vezes você percebe alguma coisa que está para acontecer ali, muito antes de acontecer, e realmente acontece. Então, quando a gente está atento e respeitando essa linguagem, ou afinado com ela, quanto mais afinado, mais a gente tem a sensação e a certeza que essa energia está conduzindo o processo. Nós ali só estamos participando. Então, eu penso assim, eu não sei se eu respondi o mestre Máximo, mas que essa energia ali, e que a gente vai dar o nome de acordo às nossas tradições e crenças. Mas ela é muito mais além. Que todas essas crenças, elas bebem dessa energia, ou seja, assim, vamos usar uma analogia. A energia elétrica, ela parte, o fio condutor, que é o fio que traz
essa energia, numa geladeira, ela vai se processar gerando. Num ferro elétrico, essa mesma energia vai aquecer. E cada coisa é diferente, essa energia. Uma lâmpada que vai acender. Né? Mas de onde vem tudo isso? Dessa mesma fonte de energia. Entende? Aí, isso seria caminhos iniciáticos. Então, a capoeira, como um desses caminhos, está ali, com essa energia que está ali, que vem, que está sempre nos ambientes, e que um xamã vai falar de descrever de uma outra maneira. É só a gente estar se desenvolvendo, e quanto mais a gente se aproxima desse processo interno de autoconhecimento, oportunidade, possibilidade, vamos ter de estar conectado com essa energia, para poder estar ali interagindo com o todo. Eu acho que o mestre Máximo ficou satisfeito com a resposta, porque ele já coloca alguma coisa aqui, exato, capoeira no intuitivo, ele coloca um exato, mestre, então creio eu... Diga. Nós temos uma outra pergunta aqui, do Flávio Gonçalves, só para dizer, mestre, nós temos... Não está escutando? Sai e volta. Vou sair e voltar. Sai e volta. Como é que eu... Contramestre Fly, nós temos também agenda para a próxima semana, né? Tu lembra da agenda da próxima semana? Não lembro. Então vamos tentar fazer o Itu aqui. Vamos lá. Vamos tentar fazer juntos. Segunda, o mestre Pombo de Ouro. Não, segunda-feira é o mestre... segunda é o mestre... o mestre Iodi. Sena. Iodi Sena, isso. Perfeito. Na terça-feira, mestre Pombo. Isso. Na quarta-feira... Poxa vida. Vou ter que dar uma olhada nas coisas. Mas a gente, na semana que vem, ela está fechada a nossa agenda também já. Tem o mestre Napa, lá do Ribeirão Preto. Napa é na quinta-feira, se eu não me engano. Na quinta não, na sexta. Quinta, na sexta. Então é o mestre Balão na quarta. Na quarta. E na quinta é a minha entrevista lá com o contramestre Tchê. E aí na quinta-feira não vai ter. Então é isso. E aí nós vamos transmitir a minha entrevista com o contramestre Tchê na nossa página lá. Mestre Tico Camaleão, você está nos ouvindo? Estou ouvindo, mestre. Então, tem uma outra pergunta aqui. Nós estamos com 1h20 de live. Nosso programa tem em torno de 1h30. A gente vai fazer uma última pergunta, eu vou dar uma olhadinha aqui, e depois ainda a gente vai dar um tempo para o senhor fazer sua manifestação final, para nós podermos encerrar o programa. Mas o Flávio Gonçalves, ele faz uma pergunta assim: a capoeira corre risco de perder sua identidade diante das várias mudanças? Posso responder, fique à vontade. Pronto, mestre. Nós estamos pensando nisso, mas eu penso a capoeira como esse caminho iniciático que sempre sofreu a influência da época. Nós temos muito mais gente hoje consciente que devemos preservar as tradições da capoeira. Agora nós estamos vivenciando, ensinando capoeira para uma juventude, para um efetivo hoje, uma geração muito imediatista, né? No meu tempo, no nosso tempo, por exemplo, mestre, a gente brincava de bola, de gude, de correr, não tinha muita televisão, então o foco da capoeira era muito mais centrado, qualquer coisa que a gente escolhesse, a gente tinha a potencialidade de ficar concentrado muito tempo ali. Mas o jovem de hoje, com esse mecanismo, que é a vida virtual do mundo eletrônico, todo mundo ainda não sabe nem andar. E esse mecanismo, ele tem como é que diz assim, um visgo. E quanto mais se mexe, mais vontade tem que ficar ali. E a gente pode ver no mundo inteiro muitos jovens interessados em viver, dedicar sua vida, passar a maior parte da sua vida dentro dessa forma de comunicação, isolado dentro de um quarto, comunicando com as pessoas virtualmente. Isso está sendo até uma doença. Então, para mim, essa juventude, ela não está muito interessada
na capoeira, nessas tradições, nesses valores antigos que vem sendo invertido há muito tempo. Mas não quer dizer que nós vamos perder, porque hoje também temos um número muito grande de pessoas querendo praticar capoeira das suas formas, e também temos muitas pessoas registrando, escrevendo. Nós não sabemos, eu digo assim, nós não sabemos ainda o que vai acontecer com a capoeira no futuro. Se essa juventude vai dar muito mais atenção, essa capoeira que está chegando, olímpica, de competição, se elas vão querer essa capoeira mais do ponto de vista esportivo, onde, como acontece no futebol, que tem que ter o número 1, que tem o seu campeão, o melhor, né? Isso está crescendo muito, e essa mentalidade, essa identificação com esse processo, se essa geração futura entender que esse caminho é o melhor, aí a gente vai perder, talvez, sim, um pouco dessa capoeira tradicional, quando essas gerações que ainda conserva estiver indo cada vez indo embora. Porque eu não sei se a juventude, de uma forma geral, está muito interessada nesses processos mais antigos. Eu digo isso com a relação do jovem com os mais velhos, que a gente está vendo aí, né? Hoje, a nossa geração, se não souber usar essas ferramentas, não souber falar sobre essas ferramentas, praticamente perdeu a comunicação com o jovem. Porque ele não vai dar atenção, pô, seu tempo já era, tudo passou, se a gente não consegue se adaptar a essa linguagem contemporânea. Então, eu penso que isso, sim, também vai influenciar nas nossas tradições de capoeira, porque depende muito daquele momento que nós estamos vivendo politicamente, socialmente, culturalmente, né? Então, para onde está levando esse caminho que estamos vivendo agora, que está afetando as nossas famílias, que está afetando a forma de trabalhar, de todas as formas de comunicação com a vida, né? Ela tem influenciado. Eu não sei de que forma essas tradições das práticas corporais vai ser influenciada por esse mecanismo. Mestre, é sensacional. E eu gostaria de expressar a minha admiração novamente pelas suas palavras e pela sua pessoa. Impressionante. Aqui, mestre, nós temos um menino, alguém que pediu se eu pudesse passar o seu contato para ele. Eu tenho o seu WhatsApp, não sei se eu posso passar. Pode, sim, pode, mestre, pode. São redes sociais para a gente trocar ideia, com certeza. Tá. Então, eu vou, se alguém quiser o contato do mestre, depois entre em contato no particular, que eu vou passar o contato do mestre aí para quem quiser bater um papo com ele. Tem uma pergunta aqui, ó, nós estávamos encerrando, mas ainda tem uma pergunta aqui do mestre Moraes, que eu vou colocar, e já vou também saudar o mestre Plínio, que está aí conosco. Obrigado, mestre Plínio, pela sua presença. O mestre Maranduvá também. E vamos encerrar, eu acho, com essa pergunta do mestre Moraes, e depois o senhor faz também as suas considerações para nós podermos encerrar a live em alto estilo. O mestre Moraes pergunta: boa noite, amigo. Como você vê a proliferação... Ficou mudo. Está sem áudio? Vamos de novo. Então, saia e volte. Eu acho que as quedas de energia fazem isso. Dá uma queda de energia e o programa buga um pouco. Vamos esperar o mestre voltar. Então, como nós estávamos dizendo, a semana que vem, na segunda, nós temos o mestre Yoji Sena, filho do mestre Sena, aluno de mestre Bimba. Na terça-feira, nós temos o mestre Pombo de Ouro. Na quarta-feira, nós temos o mestre Balão. Mestre Balão. Na quinta-feira vai ser a minha entrevista lá contra a mestre Tchê, que vai ser transmitida pelo canal. Na sexta-feira, nós teremos o mestre Napa. Na verdade, na semana que vem, a gente vai dar uma atenção mais forte à regional. Agora, eu me dei conta, não foi uma questão intencional, né? O mestre hoje é filho do mestre Sena, aluno de mestre Bimba. Na terça, mestre Pombo de Ouro, que foi aluno do mestre Bimba.
Na quarta, mestre balão, que deve ter, eu acho que um pouco dessa raiz também. E na sexta-feira, mestre Napa, que também desenvolve um trabalho com a regional. Nós precisamos de um angoleiro aí para fazer essa... Mestre, então, está me ouvindo? Estou ouvindo, mestre. Então vamos lá. A pergunta do mestre Moraes, para nós podermos encaminhar o final da nossa live. Como você vê a proliferação de mestres de capoeira jovens, que estamos excluindo os mais velhos? Não é a questão do mestre novo, e sim daquele que exclui o mais velho. Por favor, mestre, fique à vontade para... Olha, mestre, são várias formas de responder essa pergunta, e eu quero antes registrar aqui, eu não tenho muita intimidade, apesar de viver aqui na Bahia, eu não tenho muita intimidade com o mestre Moraes, não sei nem se ele me conhece. Eu o conheço, eu acompanhei um pouco de longe todo aquele processo dos resgates da capoeira Angola, de levantar aquelas rodas que ele fazia lá no forte, né? E que ele levava vários mestres das antigas, eu acompanhei muito isso. E tenho o maior respeito e acho importante a importância dele na capoeira, reconheço, sabe, tiro o chapéu. Isso já mostra, mestre, essa nossa forma, isso revela o quê? A nossa sociedade capitalista, a nossa sociedade que abandonou tradições antigas, as formas de interpretar a vida, para essa forma de organização onde você determina algumas provas, você passou pelas provas, você ganhou o seu grau de mestre. Sem levar em consideração que, para ser mestre, não é para você aprender a tocar, cantar bem, conhecer todo o ritual da roda. Existe toda essa preparação emocional, espiritual, e isso leva muito tempo. Se a gente levasse para formar um aluno a mestre, em consideração todo esse conhecimento, se isso não se manifesta naquela pessoa, ela não amadureceu ao ponto de ser um líder, de ser um mestre de capoeira, porque não só visa a questão técnica, mas sim esse sentimento, esse entendimento da arte e esse entendimento da relação com o outro. Se a gente levasse tudo isso em consideração para graduar, não teria tantos mestres. Mas como virou capoeira também hoje, o mundo capitalista virou um negócio para muita gente. Então, às vezes, tem muitos discursos de capoeira como instrumento de liberdade, mas quando a gente vai ver o que a pessoa está ensinando, ela só está ensinando, usando a capoeira como um negócio. Não sou contra, respeito. Agora, era bom que elas assumissem que estão fazendo um negócio, mas se respeitasse as tradições da capoeira na sua essência, não estava formando tantas pessoas. Não é que as pessoas jovens não tenham talento, não estejam preparadas, mas não pode ser essa enxurrada. As pessoas se revelam mestre, né? A gente não pratica, a gente não produz o mestre. A gente pode trabalhar toda tecnicamente, mas o mestre se manifesta para mim de dentro para fora, e isso leva tempo. Mas como está se tornando, eu tenho que ganhar dinheiro com capoeira, então passou, vamos graduar, vamos fazer, sabe? Incentivar, encorajar. E nem todo mundo tem esse respeito pela capoeira, infelizmente. Né? Nós temos um efetivo muito grande de gente produzindo mais e mais e mais e mais, e não é só na capoeira. Nós temos que olhar o nosso modelo de sociedade que funciona dessa forma. E aí, é como eu disse, com relação ao depois do coronavírus. Isso influencia dentro da nossa capoeira. Infelizmente, né? Não podemos controlar e não vai ter sindicato, associação, federação que vá controlar isso em nenhum momento. Depende muito mais de bom senso, de consciência, de contexto, de responsabilidade, com toda uma ancestralidade, com toda uma forma antiga de se passar o conhecimento, de se entender quando alguém está preparado para passar esse conhecimento. Então, se não houver isso, essa produção de mestre jovem vai ter cada vez mais, e vão realmente excluir, como estão excluindo os mestres mais antigos.
como, se ele não tem mais essa potencialidade física, não tem mais nada a ver com a capoeira, já passou o tempo deles, né? Aí é que perde toda essa forma que vem dos mais velhos passados por os mais novos. E se isso se perder, perdemos todo o contexto da nossa capoeira. Eu espero que eu tenha respondido ao mestre. Bom, aí qualquer coisa ele vai se manifestar aqui também. E mestre, antes disso, eu quero também já fazer uma alusão à fala do mestre Limãozinho, e eu quero convidar o mestre Plínio para poder fazer um bate-papo conosco aqui. Mestre Plínio, se estiver nos assistindo aí, por favor, se manifeste. A gente gostaria muito de poder ouvir as suas histórias, ouvir a sua contação, e, né, se o senhor estiver disponível para ter um papo conosco, a gente gostaria muito, mestre. E, mestre, agora para nós encerrar, eu vou passar a palavra para o senhor novamente, para que o senhor faça as suas considerações finais, o seu agradecimento, os seus abraços, e fique à vontade, o senhor tem o tempo que quiser para as suas considerações. Depois eu passo a palavra, depois eu falo alguma coisa e passo para o Contramestre Fly fazer o encerramento da nossa live de hoje. Por favor, mestre Tico Camaleão, a palavra está com o senhor. Eu vou falar um pouco antes, rapidinho, do surf. Eu queria falar, assim, do surf também, como na capoeira, essa capoeira competitiva que nós estamos tendo aí, e a capoeira mais antiga, de respeito, de ritualização, de fundamentos. No surf, nós temos aqui também duas vertentes, que são, uma delas é a que todo mundo, que a maioria dos surfistas se interessam, que é esse surf de competição, onde o outro surfista não é seu inimigo, mas é seu rival, que você tem que superar ele. E tem que agredir seu próprio organismo para chegar a um nível de potencialidade, de talento, para poder ser o primeiro e manter aquele nível. Então, quando você está com esse foco, você está aquele capoeirista que é o instrumento principal de interesse da publicidade, das marcas, porque é aquele tem que ter o número 1, é o melhor. Mas tem também o surf de alma. O surfista que está ali não é seu inimigo, é um parceiro, e é aquele surf de espiritualidade, de você ir para se conectar com o mar, com o ambiente, e aprender, entender a grandeza desse ambiente, e ver o quanto você é pequeno nesse ambiente, e aprender e respeitar esse ambiente. Né? É o surf com espiritualidade. É o free surf, é o surf que eu pratico, é esse surf de ritualização, de respeito com o mar. Então, nós temos essas duas vertentes no surf. Né? Quando a gente fala de surf, tem essa dimensão. Tá, mestre, só me diga uma coisa. Que prancha o senhor utiliza? O senhor utiliza o pranchão ou é essas pranchas mais modernas? Eu surfo com pranchão, longboard, que é a tradição do surf tradicional antigo. Legal. É mais próximo. Só para nós, então, passar a sua palavra final, então, agora, de verdade, dizer para o mestre Plínio que o Contramestre Fly vai entrar em contato para nós podermos marcar para ser semana que vem, na outra semana, um bate-papo, né? Mestre Plínio, então, te gostaria muito, vai ficar muito contente também de trazer essa sabedoria do mestre Plínio para bater esse papo. Mestre Tico Camaleão, então, as suas palavras finais, por favor. O que, mestre? Bom, eu quero parabenizar você, mestre Dunga, o senhor, né? O mestre Fly, por essa iniciativa, por estar usando tão bem essa ferramenta. Né? Com certeza tem muito material aí para quem é historiador, para quem quer estudar, para nos apresentar até em uma dimensão maior. Eu agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos os irmãos de todas as correntes ideológicas da capoeira que estão presentes, ouvindo, grato. Eu respeito todos aqueles que concordam em alguma coisa comigo, que discordam em todas as minhas falas, o mesmo respeito e consideração, que a nossa capoeira é plural, e aí esse campo de mandinga e essa coxa de retalhos que está sendo construída. Então, eu agradeço com todo o meu coração. Né? Dizer assim, aos jovens que estão presentes, por favor, não esqueçam que capoeira, da forma mais plural, é quando a gente aprende a respeitar os mais velhos.
nunca joguem esse fundamento no lixo. Busquem conversar e aprender com os mais velhos, mesmo que você discorde de tudo que ele pensa e que ele sabe sobre capoeira. Mas não jogue, não percam essa oportunidade de conversar com os mais velhos da capoeira, de trazer esses mais velhos para suas rodas para falar com seus alunos. Isso faz uma diferença muito grande, né? Porque esse conhecimento é passado dessa forma. Agradecer pela essa oportunidade e dizer que eu estou muito feliz que vocês estão me dando. E é isso aí. Que vocês continuem, que a nossa capoeira sofra uma transformação espiritual, né, para depois desse coronavírus, a gente entender a importância dela dentro da sua forma mais antiga. Não discordando dos elementos novos que estão sendo implementados. Mas não podemos fazer da capoeira esse instrumento. Tem que ter cuidado com esse capitalismo selvagem que invade tudo, que toma tudo para eles e começa a controlar, né? Quando uma coisa está dando certo, as formas capitalistas se apresentam para querer dominar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com todas, porque a capoeira está se expandindo de uma forma muito veloz pelo mundo, e, claro, quem tem uma mente capitalista já começa a só ver as cifras, os números, e vão elaborar discursos muito bem elaborados, bonitos, e que vai convencer muita gente por caminhos que vai excluir a alma da capoeira, que são os mais velhos. Porque você vê que o esporte de competição, ele só dá atenção para a juventude. Ele é focado na juventude, porque são jovens que são os maiores consumistas. Então, tudo que eles pegam é na intenção de induzir a juventude a produzir, a comprar, a consumir aquilo. Então, se a gente não tiver cuidado, logo, logo vão estar fazendo isso de uma maneira muito intensa com a nossa capoeira. E nós somos os responsáveis de segurar e de manter essa tradição. E vocês que estão chegando agora têm essa responsabilidade também, não com nós, mas com nossos ancestrais que vieram antes. Então, independente do caminho que vocês estão seguindo com a capoeira, não esqueçam isso. Parem para pensar, mergulhem e entendam que isso é um dos fundamentos mais importantes da capoeira. Não deve ser violado, não deve ser abandonado e jogado no lixo. Ou como um livro guardado na estante, contando uma época que não faz mais parte do contexto. Temos que trazer isso para essa vida contemporânea, para essa vida moderna. E vocês, jovens, que estão hoje na capoeira, são os maiores responsáveis para que isso não morra. Obrigado a todos, gratidão, mestre, e muito feliz por esse momento de aprendizado. Primeiramente, eu queria agradecer imensamente e dizer que, assim, que a gente fica muito contente em poder, de repente, apresentar o mestre Tico Camaleão para algumas pessoas que não conheciam. Aqui na minha região, em outras regiões do país, as pessoas que não conheciam. Porque eu creio, e só reforçou a minha ideia hoje, que depois de tudo que o senhor falou, mais pessoas precisam lhe conhecer, mais pessoas precisam lhe ouvir. E aí eu vou usar, me referendar o meu pensamento com uma frase aqui do mestre Moraes, que ele diz o seguinte: precisamos de mais capoeiristas com essa inteligência. Se o mestre Moraes falou isso, quem sou eu para discordar? Então, eu fico muito contente em poder ter apresentado algumas pessoas que estão falando aqui, né, interagindo conosco aqui, dizendo que não lhe conheciam e viraram seus fãs. Muito obrigado por ser essa pessoa e por existir, mestre Tico Camaleão. E eu passo a palavra para o conselheiro mestre Fly para fazer também seu agradecimento final. Mestre Dunga, primeiramente hoje eu vou agradecer ao senhor por estar do meu lado, estar do lado desse projeto maravilhoso que a gente elaborou, que a gente está levando,
e que está dando oportunidades para a gente de ouvir tantas pessoas maravilhosas, assim como o mestre Tico Camaleão. Mestre Tico, vou lhe ser bem sincero, hoje eu fiquei embevecido com a sua maneira de explorar e filosofar a capoeira, a religião, a política e a vida em geral, onde o senhor conseguiu unir todos os pensamentos contrários em uma só reflexão comum. Parabéns pela pessoa que o senhor é, parabéns pela sua maneira de expor a vida. Nós tivemos uma das pessoas que acompanhou a live, o Carlos Souza Santo, que eu peguei uma frase que ele disse assim, ó: que lição, que humildade. Obrigado, mestre, por compartilhar sua sabedoria com a gente. Através dessa frase, eu vou deixar hoje uma reflexão de Johann Goffman, que diz o seguinte: quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a sua força de sua alma, todo o universo conspira a favor. Muito obrigado por nosso universo melhor hoje, mestre. Axé. Axé.